Sim, estamos no ar então. Por aqui, ó, sextou com Na Torcida Debate aqui na tua Rádio Alvorada. Já estamos ao vivo no nosso Facebook e no YouTube. Aqui sim, agora apareceu um rosto bonito logo depois do cartaz, né? Já os nossos amigos não dá pra dizer o mesmo. Capaz. Tem gente aí que deve estar gostando. Pediu o professor pra mulher acompanhar, pelo menos, aí com certeza vai ter lá um recadinho. A minha tá sempre acompanhando também, logo de largada. Já quero mandar um abraço, senão a gente é recebido daquela forma carinhosa, como a vassoura atrás da porta. Rodrigo Lunardi tá aqui, ó, o que a gente falava na última edição. O melhor treinador do Gauchão Série A. É opinião nossa, tá, professor? É opinião nossa, eu sei que você tem a humildade, é capaz de dizer, não, imagina, é o Paulinho Sananduva, é outro nome. Não, para nós é você pelo trabalho que vem fazendo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Na Torcida Debate, como vai? Tudo bem, obrigado Bruno, Vini, Tibola, prazer estar aí com vocês. Aproveitar também, né, já para mandar um abraço para casa, o pessoal deve estar acompanhando, né? Roberta, Martina, o Caetano lá estão na torcida também. Inclusive ficou pai recentemente, né? Isso, tem um pouquinho mais de 2 meses, nasceu o Caetano. Cara, mas parece que você tá bem, tá dormindo bem, tá tranquilo ainda. Acho que foi essa noite agora, eu tive em casca e eu dormi bem. Só por isso, digamos. Que quem tem filho sabe, né? Tá Mauro, tá William aqui, que já são pais, sabem bem como é as noites em claro. Vamos apresentando os nossos patrocinadores, agradecendo a loja Andrioli, Via Contabilidades, Penassato Uniformes Esportivos, a Lumaral, Grupo do Joelho Mote HCR e Joe's Lanches. Quando eu falo Joe's Lanches aqui, Alessandro Tibola, já me dá uma olhada, caía bem nesse horário. Com certeza, do Joe's, né? Como é que vai, Ale? Com certeza. Boa tarde, Bruno, ao Luneta, ao Vini, a quem nos acompanha em casa, para mais aí, né? Um programa aí, tenho certeza que vai ser especial. Ainda mais nesse horário, né? A gente aí morrendo de fome, mas tenho certeza que depois vai ter um tempinho pra gente comer aí bem. Não mandem foto de comida pro Tibola, porque já basta ele ter que conviver em meio a gremistas toda sexta-feira. Trouxemos verdade. mais um convidado gremista aqui, Luneta. Bate forte o coração dele para o tricolor gaúcho e também o nível de estresse, né? Porque isso aí anda lado a lado. Estresse e amor e ódio, nossa relação com a dupla Grenal. Vini, como vai? Tudo bem? Vamos para mais uma? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Tibola, professor Luneta. Bora para mais um programa que seja bastante especial hoje. E o pessoal já pode estar concorrendo a diversos brindes no nosso Facebook. Corre lá, @tua Rádio Alvorada. Você pode curtir o vídeo e comenta. Cerca ou Alvorada, como você quiser, tá? Por que eu coloco isso? Que vai que seja um torcedor da MF ou da PF que ganhe o brinde do Cerca. Será que vai usar? Então é melhor sortear para alguém que torce pro tricolor casquense, não é mesmo? Então vocês comentem lá, Cerca para ganhar uma almofada, é isso, Vini? Isso. E Alvorada para ganhar uma camisa aqui, especial da tua Rádio Alvorada. Já temos participações aqui no nosso YouTube. Deixa eu ver aqui, ó, quem tá comentando aqui conosco antes da gente entrar nos primeiros temas do programa. Jonas Gaieski, conhece esse aí? Opa, esse aí é bom. Quem que é? Acho que pelo sobrenome é parente. Pilota churrasqueira muito bem, meu pai. Ah, boa então. Piloto de churrasqueira, gostei Esse aí, dessa, pilota hein? churrasqueira Quando a gente muito for bem. pra casca tem que sair um assadinho. Opa. Parabéns pelo programa, Dali Grêmio, Cerca e o Vini e toda a equipe. Um grande abraço pro pai então do Vini. A audiência da família tá sempre em alta, não é mesmo, pessoal? E se tiver uns, sei lá, mandar no grupo da família dos Gaiês que nossa audiência sobe, né, cara? Já mandei. Então todo vai mundo na subir audiência. mesmo, hein? Porque que turma grande, hein, rapaz? Mãe do céu, e os Bonafé também, bem grande, hein? Também. Então vamos lá, chega de enrolação, botando o primeiro tema na tela. Os dois últimos, o nosso William, querido amigo da produção, começou com o Inter. É a sua preferência, né? Colorado. Agora a gente vai começar com o Grêmio. Tá aí, ó, Grêmio tem pela frente aquela sequência que deu dor de cabeça no primeiro turno. Complicada de jogos, que nos levou para a zona do rebaixamento. Vini, contra o Bragantino, depois o Grêmio ainda pegou o Flamengo também nesse meio do período. Jogos encardidos, complicados, que nos levaram para a zona do rebaixamento. Agora, dá para olhar com outra expectativa para esses jogos? Acredito que pelo menos nos jogos em casa, sim, Bruno. O Grêmio tendo o fator arena de novo, consegue impor um monte de campo. Acredito que consiga vencer alguns jogos.
esse do final de semana já é um jogo complicado. O Grêmio não tem o costume de jogar bem contra o Bragantino, ainda mais lá. Ainda mais lá, hein? Então vai ser um problema. Provavelmente o Grêmio vai ser o Renato também, que está suspenso. Aí o Alexandre Mendes, que é o auxiliar dele, tem um retrospecto horrível. Então a gente verdade. Isso não dá dá para medo. esperar muita coisa. Mas para o restante da sequência dos jogos, principalmente quando for em casa, acredito que o Grêmio não vai ter essa sequência horrível como foi no primeiro turno. O Grêmio vai ter o Bragantino, o Flamengo, o Botafogo e o Fortaleza. Esta é a sequência que terá pela frente. Em meio a isso, tem um confronto remarcado, que é contra o Criciúma no dia 25. Também uma das partidas atrasadas que o Grêmio vai colocar em dia. E depois de fechar essa sequência, vai ter só o Internacional, Clássico Grenal, que a gente vai falar em alguns programas daqui pra frente. Luneta, essa sequência aí dá medo pro Grêmio ou você mantém uma boa expectativa? Tá confiante? Olha, como torcedor, eu não tô mais acompanhando assim de perto, né? Porque sou um pouco crítico do trabalho do Renato, eu não gosto do sistema de jogo, do estilo de jogo, então eu não acompanho, né, para não me estressar, né? Prefiro evitar, infelizmente, né, os resultados não estão tão bons, né, esse ano, né? O ano passado era o mesmo treinador, o elenco um pouquinho reformulado, mas teve um bom desempenho, né? E esse ano não está tendo bom desempenho. E como tu citou aí, os adversários na sequência, né, são jogos duros, né, pesados. Tomara, cara. Tomara que o Grêmio consiga, que o Renato consiga achar uma saída ali para poder dar uma respirada, né? Não deixar o torcedor gremista sofrendo tanto como tem sofrido aí, né, ao longo do Brasileirão. E feliz, cara. Feliz porque tá surgindo nomes agora na base, né? A gente vê nomes que estão vindo ali, que estão usando, mas como eu falei, como eu sou crítico do trabalho do Renato, eu não acredito que ele vá conseguir fazer essa gurizada jogar, dar oportunidade, né? Mas às vezes os guris são tão bons que não tem quem atrapalhe eles. Conta com a sorte. O caso do Gustavinho Nunes, né? Por si só, ele, nas poucas chances que tinha, sendo reserva quase metade do ano para o Pavon, mesmo sempre entrando muito bem, o Pavon sempre muito mal. E o Renato, pela sua teimosia, não sacava o Pavon e conseguiu ter esse destaque. Mesmo com tudo isso, a sequência é complicada. Vini a começar pelo Bragantino, como você destacou, fora de casa. Mas o Bragantino, o time da Red Bull, não tá dando asas, não. Tá voando bem baixo na competição. Eu acredito que o Grêmio tem a possibilidade de ganhar esse jogo, mas eu não acredito. E vai ter esse jogo atrasado do Criciúma, como tu falou, é jogo de 6 pontos. É verdade. Ganhou lá em Criciúma, mas agora tem que confirmar em casa, se tiver arena. Vai ter arena, provavelmente. Vai depender mais do horário da CBF, porque o Grêmio ainda não tá com aquele sistema de iluminação na arena, então vai depender tudo disso. Mas esse Bragantino e esse Criciúma, o Grêmio teria que ganhar para dar uma respirada, porque o Grêmio bota a cabeça fora da zona de rebaixamento, aí daqui a pouco se afunda de novo. Isso aí acaba complicando. Uma sequência pesada assim, como tu comentou também, o Tibola tá aqui, o Clássico Grenal, o Inter tá embalando agora, tem tudo para dar problema, né? Com certeza. É verdade. Um pouco mais de um mês para depois de finalizar essa sequência que culminou na entrada do Grêmio na zona de rebaixamento. O Grêmio tá ali pertinho, ó, tá em 15º com 27 pontos. Fluminense também conseguiu uma arrancada boa, se projetou depois que chegou o Thiago Silva, saiu da zona de rebaixamento, também está com 27 pontos. Corinthians agora com o fator Memphis Depay, também temos que avaliar bastante. Jogador, na minha opinião, muito bom, tem que saber se tá afim, se chega no Brasil com vontade de jogo realmente, se veio aqui para passear. É um grande problema quando traz nomes assim, ainda mais que ele saiu do Atlético de Madrid e ficou ali no mercado. Estranhamente, ninguém o quis. E ele veio parar no futebol brasileiro. Não é demérito. Estamos aqui no Brasil, amamos o futebol brasileiro, mas sabemos que não somos o primeiro mundo. Se o cara veio parar aqui, alguma coisa dentro da carreira. Talvez, claro, ele visualizou uma grande oportunidade, mas está saindo da Europa e com a idade que ele tinha, de repente não conseguiu encontrar um outro clube. Então tem que ser avaliado isso também. Você que acompanha bastante futebol internacional, né, professor? É estranha essa troca dele para cá. Não, é estranho, mas assim, é difícil fazer uma leitura boa, né? Porque nós temos o exemplo do Suárez, né? Há pouco tempo também, né? Que saiu do Atlético de Madrid e ele não era atual campeão quando ele veio para cá. Isso, mas ele já estava no banco, ele saiu né? pro Nacional também antes, né? Isso, antes ele veio pro Nacional. Mas ele veio para América do Sul, pro Nacional, depois para o Grêmio. Mas aquela temporada, professor, que o Atlético de Madrid foi campeão espanhol, ele já estava muito na reserva.
já era o reserva do Atlético de Madrid há bastante tempo. Mas mesmo assim, né, cara, um cara de muito gabarito, né, e deu tudo que conseguiu entregar no Grêmio, né? Pode ser que meu pai consiga também, né? Então, tem qualidade, como tu falou, tem qualidade. Muita. Realmente pode mudar o Corinthians. Corinthians, o Grêmio e o Fluminense que procuraram esses jogadores diferentes para poder sair dessa situação agora, pensando, né? Na zona do baixamento, o Grêmio estaria, por exemplo, a uma rodada. Se perder nessa, se o Corinthians ganhar, entra na zona do rebaixamento. Então é importante isso. De bola, dessa sequência que o Grêmio tem de 4 jogos que a gente listou aqui no começo do programa, Bragantino, desses adversários, apesar de ser fora de casa, é o mais fraco de todos. O Bragantino, tu falou bem, ele não vem com a campanha que estava vindo, né? O time lá de Bragança, esse ano também está deixando a desejar. Então é um jogo que o Grêmio pode sim ir lá e somar ponto, ganhar ou empatar. O histórico do confronto diz que não, né? Bragança sempre foi um problema para o time do Grêmio, né? Então é um jogo que, né, pode sim o Grêmio ir lá e pontuar. Criciúma em casa também acho que o Grêmio vai ter que fazer o fator local, né? Vai ser necessário nessa situação na tabela, não se pensa, né, a não ser os 3 pontos, então o Grêmio precisa pontuar porque até os matemáticos dizem que esse ano, né, como se diz, a régua tá aumentada, né? Estão falando em 45, 46, então vai ser uma briga, né, bem árdua até a última rodada. Teu Inter dá para tirar desse bolo aí também pela última sequência de vitórias? 3 jogos sem perder já no Brasileirão. Né? 12 pontos, ganhou 10. O Inter começa a sair da zona, né, desse desespero, aonde que começa a sonhar um pouco mais, de repente, né, com uma vaga na Sul-Americana ou até Libertadores. Então, o momento do Inter é melhor. Mas não dá aqui também para se iludir dizendo que o Inter, né, vai estar numa Libertadores, né, professor? Então, tem que ter os pés no chão. Mas aquilo que nós falamos no programa passado, D'Alessandro, Paixão, Roger, esse trio começa a dar resultado, são 12 pontos e 10 pontos que o Inter conquistou. Sim. Tu tem a tabela, Bruno, para confirmar quais são em casa? É Criciúma? O Criciúma em casa, Flamengo já vou em abrir casa? aqui para ti, hein? E agora o Inter fica mais tranquilo para trabalhar também, claro, né? Porque exato. Os times de camisa, de pesado lá na zona do rebaixamento ou próximo, é uma pressão muito grande, né? Para todo mundo que está trabalhando. É verdade. Vamos lá, desses 4 jogos, que é a sequência que a gente mencionou antes no começo, o Grêmio vai enfrentar o Bragantino fora e o Botafogo fora. Porque cabe lembrar que aquele jogo contra o Botafogo, apesar de ter sido em Cariacica, em mais uma pichotada da direção do Grêmio, o Grêmio vendeu seu mando de campo, ou pelo menos escolheu um campo neutro, mas botou no estado encostado no Rio de Janeiro, ou seja, a maioria era torcedor do Botafogo. O Grêmio jogou fora de casa, mas o mando era seu. E agora o Botafogo pelo menos vai mandar o seu jogo no Mané Garrincha. Ao menos essa é a informação inicial. Pode mudar até lá. Também ajuda, desfavorece menos o Botafogo nesse sentido. Mas é mando invertido. Depois pega o Fortaleza na Arena. E aí vai ter também o Flamengo na sua própria arena. Então, Bragantino e Botafogo fora. E o Grêmio vai pegar Criciúma, Flamengo e também a equipe do Fortaleza dentro de casa. Ou seja, 5 jogos até o Grenal, 3 em casa, Vini. O Fortaleza veio até Porto Alegre essa semana, acabou perdendo o Inter. O Grêmio tem que fazer valer o fator local nesse jogo. Bem desfalcado o Inter, né? Exatamente. Mas o Grêmio vai ter que fazer valer o fator local, porque senão vai complicar o negócio. Fortaleza estava muito bem, mas a bolinha que jogou contra o Inter... o Flamengo eu já não sei se a gente pode contar com algum ponto, porque o Grêmio tá com uma toca do Flamengo. Ganhou a beleza ano passado, mas a sequência não é muito boa, favorável ao Grêmio. Então a gente não pode contar que o fator local vai fazer tanta diferença. Mas do Fortaleza e do Criciúma, o Grêmio tem praticamente obrigação de ganhar, né? E o Flamengo que tem que reforçar o seu departamento médico, né? Tem que ter bastante médicos para atender. Que sorte que tá tendo o rubro-negro carioca, né? Hoje, sexta-feira 13, mas o Flamengo vem tendo uma sexta-feira 13 o ano inteiro, com muitos problemas. Pode ajudar o fator do Flamengo ter muitos desfalques também. Deixa eu trazer aqui o recado da galera. Um abraço pro meu amigo Volmir da Rocha. Vocês conhecem, hein? Esse aqui aí no bastidor também apronta cada uma, Volmir da Rocha, hein? Apronta. Esse apronta. Foi tu que falou, professor. Conta uma publicável do Volmir da Rocha. Tem alguma que tu te lembra? Não, eu tô brincando. O Volmir é maravilhoso, cara. Ele tá sempre disposto, tá sempre
É roupeiro disponível. do Cerca, né? Vamos Isso. mencionar. Ele faz, na verdade, essa Faz parte tudo. também. E ele faz todo o dia a dia do Cerca, né? A questão de organização, de refeição, das casas do atleta. Toda essa parte aí do dia a dia, o funcionamento é com ele. É uma figura. Um grande abraço, seu Volmir. Tenho aqui também o Guilherme Tessaro, meu camisa 9, hein, Gui? Do Meia Boca Juniors. Eles pegaram o uniforme do Boca Juniors e aí o futebol, a resenha eles disseram é forte, mas o futebol é meia boca, por isso ficou o Meia Boca Juniors. Grande abraço pra galera. Vini, o gremista mais dolorido porque o Roger tá no Colorado. É verdade, Vini, isso aí? Tu ainda tá brabinho, tá jururu com o Roger, cara? Ah, tem uma mágoa guardada aí, ainda mais agora que engrenou, né? Quando tava naquele comecinho que não ganhava, não, beleza, o Roger tem um plano aí, o Roger tá infiltrado. Mas agora parece que encaixou, né? E ele é um bom técnico, quando encaixa, E aí que tá o bicho pega. problema. É verdade, ainda com esse elenco que o Roger tem na mão, quando tava no Juventude tava melhor, tava tranquilo, não incomodava, agora esse é o problema, né? Bom treinador com um time bom é outra coisa, né? O senhor Cudê, treinador ruim com um time bom, não deu certo. Tem que até comentar que ainda bem que ele não chegou antes, porque de repente se ele pega o time um pouquinho antes, classifica na Sul-Americana, então podia estar brigando por um título. Esse é a tua grande tristeza, meu caro Alessandro Rocha Tibola, Da que demora. o Roger não chegou lá no começo do ano. Da demora da troca. E eu concordo, né? Porque nós colorados, né, a maioria, né, sempre questionou essa situação do Cudê. Então, poderia ter chegado um pouquinho antes e ter ajeitado a casa. Mas vamos lá, tem muitos jogos ainda. E o Inter nessa situação que vem melhorando, começa a dar uma situação para nós colorados de uma esperança maior aí de repente, né, estar na Libertadores do ano que vem. Aproveitando que tem bastante torcedor do Cerca por aqui, pessoal de Casca acompanhando, comenta lá no Facebook, pessoal, Cerca, que daí vocês podem ganhar uma almofada personalizada, oficial do clube, cortesia do Tricolor de Casca aqui pra gente. Hoje temos o Vini, para quem não conhece, assessor de imprensa do Cerca, que faz um belíssimo trabalho na assessoria, e também o professor Luneta. Diego Ferro mandando um abraço pro Luneta, o teu trabalho no Cerca tem sido um norte pro sucesso da equipe. Parabéns pelo programa, galera. O Elton Lusa. Agradecer ao professor Luneta e toda a comissão técnica pelo excelente trabalho que vem fazendo a cada ano. Arley Tremeia também, parabéns pelo programa, em especial ao melhor treinador da liga. Mais um pro nosso time, ó. Luneta é fera, o Cerca vai disputar as primeiras colocações, mas o Grêmio dele e do Vini vai cair. O que é isso, Arley? Eu vou excluir esse comentário aqui. Aqui não tem nada desse negócio de democracia, não. Que coisa, hein, Arley? Pra que falar isso, Coisa cara? chata, né? Vamos torcer pra todo mundo ficar na primeira divisão. Chega do Grêmio cair, hein? Porque já caiu 3 vezes, já pediu música, inclusive. Deixa quieto. Marquinhos, lá de Soledade, um abraço. Boa tarde, Bruno e demais integrantes acompanhando aqui em Soledade. Parabéns pelo programa. O Thiago Nissola, do Resenha, um forte abraço. Outro grande batalhador do esporte da nossa região. Disse quem vai substituir o Renato? Ele tá te perguntando, Vini. Quem que você acha que seria o nome ideal? Eu tentaria o Sérgio Conceição. Achei que tu ia falar Roger Machado. Não, o Roger Machado já tá empregado, aí não tem como, né? Eu tentaria o Sérgio Conceição. Saiu do Porto recentemente, de repente o Vini tá pensando muito, muito alto. Mas, cara, o futebol brasileiro hoje não tem um nome muito forte. Tu vai ter que acabar abrindo esse leque de estrangeiros. Eu acredito que um treinador argentino hoje não funcione tão bem como um português. Então, eu tentaria o Sérgio Conceição. Paga o que o Renato ganha. De repente ele aceita. Que não Porque é não pouco. deve dar muita diferença. Não muita diferença, ele já ganha bem, né? O problema é que é capaz do Grêmio falar, não, é muito caro pagar isso pro Sérgio Conceição, mas pro Renato, não, ok, beleza, é um bom salário, né? Craque das competições marauenses, o Tibola, tá aqui falando o Thiago Nissola, o Inter Grande, vai Thiago. embalar, a gente já vai falar daqui a pouquinho do Inter. Júlio Benini, Vini, o gremista mais dolorido, já havia falado sobre isso aqui, vamos ver se tem mais gente comentando, deve ter mais no Facebook, daqui a pouco eu dou uma passada na galera por lá, isso aqui só no YouTube para vocês verem de tanta gente que mandou recado. Avançando com os nossos temas, porque já é meio-dia mais 25 minutos. Vamos lá, o segundo tema de Grêmio na tela, por favor, meu caro William. Só não vê o William. Já vendido como o Grêmio pode usar a joia da base. Aí eu acho que vocês já sabem de quem estou falando. Ele foi vendido recentemente para o Chelsea, Gabriel Mack. Ele é só agenciado pelo pai do Neymar, já está negociado com o Chelsea.
Nós falávamos, Alessandro Tibola, você deve se lembrar com o nosso querido Melo, que trabalha hoje, me esqueci o primeiro nome dele, mas trabalha hoje no São Paulo, trabalhou anos na categoria de base do Grêmio e treinou o Gabriel Mack, é um marauense. André Melo, isso aí, o Dedé, agora me lembrei o apelido dele. Está no São Paulo hoje, ele falou, guardem esse nome, a gente ainda não conhecia direito. Tá cada vez mais galgando no profissional, treinou inclusive entre os profissionais, agora o Grêmio vai acelerar um pouco o passo para tirar um pouco de proveito do Gabriel Mack, meu caro Vini, porque já está negociado. E o torcedor gremista, talvez na sua maioria, nem conhecia esse fenômeno. Pois é, eu acho que deveria ser aproveitado. Já sobe esse ano pro profissional mesmo, pelo menos para treinar, levar junto para os jogos. Porque é o que tu falou, daqui a pouco ele tá indo embora, o torcedor não conhece. A gente tem um exemplo do Hendrick e do Estevão, que subiram com pouca idade, 16 anos, e viraram os donos do time no Palmeiras. O professor Luneta pode falar também muito bem que ele gosta de lidar com categorias de base, com jogadores mais jovens. Fosse minha decisão, eu já subiria esse ano mesmo. Mas acho que aí vai de encontro ao perfil, né? No caso do Palmeiras, do treinador do Palmeiras, do trabalho que ele tem feito, né? E até pela questão também da organização do time, facilita, né? Para essa entrada da gurizada. Já o Grêmio, infelizmente, não temos isso, né? É verdade. Eu acho que se o Luneta tiver mais um filho, com certeza não vai se chamar Renato, né, professor? Não, com certeza não. Deu pra ver que o Luneta não tá querendo mais o Renato no Grêmio. Eu também não, tá? Eu acho que a maioria dos gremistas já acha que, ó, deu pra ti, baixo astral, pega teu boné e tchau, não é mesmo? Vamos vendo aqui também no nosso Facebook, grande Nuno Barbosa, saudades de ti, meu caro amigo. Tá todo o programa aqui com a gente. Vanderlei Zucchi, também lá de Casca, um grande abraço pro Vanderlei. Não foi um grandioso jogador, né, Vanderlei? Brincadeiras à parte, ele disse, ó, só craque aí, mas o filho dele é bom, esse aí já tá despontando como um grande jogador. Um abraço para ele, o irmão da Nega, conheço ele muito bem. Cauê Caron, grande programa, ele que já foi um dos ganhadores aqui, nós sorteamos ele. Tudo chucho, viu, professor? O Vini aí já foi entregue o prêmio, viu? 2 pessoas de Casca já nos 2 primeiros programas. Eu tô achando que tem a armação dele com a Júlia, eles estão tramando aí. Essa semana a gente vai tentar sortear alguém daqui de Marau, viu, professor? Temos aqui também Jones Pimentel, lá da tua Rádio Cacique, um grande abraço para ele, grande programa, abraço do Jones, tô te acompanhando, viu, meu caro, já tá despontando a narração também, o que tem naquela água de Lagoa Vermelha, só tem grande narrador por lá, impressionante. O José Roberto Soares, o grande Zé, que trabalhou aqui na MF. Bruno, pede pro Tibola qual é a dica da rodada do Cartola nessa semana. Manda braba, Tibola, vai lá. Qual que Zé, é a dica? mandar um abraço aí pro Zé, né? Pro Nuno também que nos acompanha. O Thiago Nissola também que deixou o recado. São pessoas especiais, grandes profissionais nas suas áreas. Pois é, o Cartola, mas eu não tô mal esse ano, professor Luneta, no Cartola, então vamos lá. Vamos ver o que vamos fazer pro final de semana, mas temos que melhorar. No Cartola, e que nem o Grêmio, eu tô lá na zona Tá mal, então, da rebarba, então vamos ter que melhorar. Mas um abraço aí pros amigos aí que nos acompanham. Barbaridade. Tem também o Henrique Andrade, um abraço aos amigos, saudade dessa galera aí, sempre de olho no Cerca. Foi jogador do Cerca e muito bom. O nosso querido Henrique Andrade. Esqueci o apelido que ele tinha. Como é que era? Pedrinho. É o Pedrinho. Então, um abraço. Aqui a gente tem só como eles se denominam no Facebook. Tá bombando por lá e também no nosso YouTube. Muito obrigado, galera. Vamos com o segundo tema ainda, falando sobre essa joia do Grêmio. Joia de base, a gente já vai falar daqui a pouco do Internacional. Essa é a principal, na tua visão, Tibola, dos últimos que surgiram do Grêmio. Gustavo Nunes, Natan tá tendo uma fase um pouquinho mais abaixo, mas Gabriel Mack, você conhece, acha que ainda vai ser muito bem falado no Grêmio? Na realidade, eu confesso que eu não tenho, né, todo esse olhar para esse jogador, mas como disse o Dedé, né, que fez um extraordinário trabalho no Grêmio já, né, de antemão, o professor falou que era para ficar atento, né, a esse jogador. Tenho certeza que vai despontar, já está vendido, então com certeza aí logo, né, já nos campos europeus aí vai estar, né, levando o nome aí do Brasil, enfim. São safras, né, porque a seleção brasileira é uma vergonha. Eu não sei se sou eu, acho que não. Né, o que a gente está vendo da seleção é uma decadência total. Vamos pegar ali, né, Luneta, nós que somos, acho que os mais antigos aqui, nós tinha Romário, Ronaldo, Roberto Carlos, estou falando 2002 mais propriamente.
E hoje, olha a nossa seleção, não que não tenha bons jogadores, mas o contexto geral da seleção é um fiasco. E eu vou aqui usar, de um principal narrador que acompanhou a seleção, o Galvão Bueno, ele falou nas páginas deles, Tá metendo pau, a pior seleção brasileira da história é essa que a gente está vivenciando. Então, a gente vê que vamos precisar desses jovens talentos aí, porque não é só no clube, e sim na seleção também. E é impressionante porque você olha, dá pra ver qualidade nesses jogadores. Exato. O trabalho realmente talvez não esteja sendo bacana, né, Luneta? Não sei se é necessariamente o trabalho ou a questão da cabeça deles. Mudou muito, né, o perfil dos atletas, né, da nossa época, né, Tibola? Quem viu o Careca jogando, Romário, Ronaldo Fenômeno, agora vê o centroavante aí, dá vontade de quebrar a televisão. É verdade. Não vamos quebrar a televisão, nem vamos comentar do jogo contra o Paraguai, então, né? Não, nem vamos comentar. Vamos deixar quieto, até porque a seleção é algo que, se a gente for falar, talvez tá aí uma dor maior do que a dupla Grenal. A nossa dupla que não engrena. É a seleção brasileira. Assistindo o jogo do Brasil, até comentei, larguei nos grupos, falei assim, esse jogo da seleção tá me dando saudade de ver o jogo do Grêmio. A que ponto chegamos? Dá vontade de ver o Grêmio vir na seleção jogar. Grêmio 2024. Exatamente, pra tu ver como a seleção brasileira não apresenta nada. Verdade. Não apresenta nada. É verdade. Agora é impressionante como o Chelsea tá gostando de contratar jogadores jovens. Veio aqui, pegou o Estevão, pegou o Gabriel Mack agora também. Claro, são jogadores para daqui a 4, 5 anos talvez estarem no auge lá dentro da Premier League ou até menos. O Estevão já está muito bem avançado nesse processo formativo. Agora, professor Luneta, realmente são muitos fatores quando a gente vê um Gabriel Mack surgindo no caso do Grêmio, e depois a gente vai falar do Gabriel Carvalho, entre outros que estão também, o Gustavo Prado, né, que é outro grande jogador do Inter. Muitos fatores para que ele possa chegar no profissional em ponta. Você que gosta muito de trabalhar com jogadores da base, tem sido uma tônica do teu trabalho, sabe muito bem disso, de como é difícil deixar o jogador preparado. E até dá para dizer, um jogador da base muito inexperiente, mas se não jogar não vai ter essa experiência. Não, verdade, a gente fica feliz assim de ver esses nomes surgindo, né, cara, é muito bom, né, ter os guri do Palmeiras, agora o Inter também, né, lançando atletas. Fica feliz com a qualidade, né, gente tão qualificada saindo. Fica triste, né, cara, porque o trabalho não tá organizado, não tem uma estrutura adequada para que esses atletas com 16, 17 anos, 18 joguem. Claro que também é uma idade, né, bem baixa, né, é difícil para o atleta com essa idade já estar jogando no alto nível, mas o trabalho, a preparação, a organização não tá boa, né, para que se lance esses atletas. O exemplo aí recente é o Palmeiras, que está conseguindo fazer isso, né? Então tu vê que tá faltando essa organização dos clubes para poder fazer esse lançamento desses atletas, né? Ou talvez o perfil do clube ou do treinador mesmo, né, para poder trabalhar com isso e fazer que dê certo, né? E também, outro dia, eu não me recordo quem foi, cara. Eu vi alguém, não sei se foi Pedrinho, ex-atleta, algum desses atletas aí, ou Djalmin, alguém comentando dessa questão aí, usou o nome do pessoal da seleção brasileira e tal, porque é uma geração diferente, né? O pessoal, eles já não aceitam muita coisa, se cobrar demais não aceita, se falar demais não aceita, não se preparam tão bem como era antigamente. É muita rede social, é muita verdade, coisa, é muita mídia, né? Os caras também, daqui a pouco, com 17 anos, 18, estão ganhando R$1 milhão, entendeu? Então é difícil, né, para tu trabalhar a cabeça, né? O cara que tiver uma estrutura boa por trás, é difícil. Quem não tem, então... Pior ainda. Não tem como, né? Vai se perder, não tem. E pegando nesse gancho, se você me permitir, Luneta, nós comentamos aqui sexta passada, a água que vocês têm lá em Casca, né? É incrível como o time de Casca sabe contratar esses jogadores jovens e aproveitando o teu trabalho de dar oportunidade para esses guri. Então a gente vê o time lá do Cerca, né? Que vem no teu trabalho, né, há anos aí, dando essa chance para esse pessoal, e tá aí os resultados, né? O Cerca sempre na ponta de cima da tabela. Então, já que nós estamos falando aqui dessas promessas, que legal ver, né, esse trabalho que vocês implantam lá em Casca. Não, isso é que nem no caso lá em Casca, vamos usar o exemplo de lá. A direção
tá ciente, assim, não, estamos trazendo gente nova, gente que quer crescer no mercado, gente que está buscando espaço, né? Então nós temos que ter paciência também. Claro. De repente não é todos que vão vir ali que vão dar certo. Vai dar certo, Isso. exato. Nós vamos daqui a pouco, alguém não está dando certo agora, vai dar certo na metade do ano, Verdade. vai dar certo no final do ano. Então o clube está ciente disso. O treinador gosta de trabalhar com os jovens, no caso, sempre trabalhei, né? Foi a minha formação, Verdade. é assim, né? Lá de Sananduva, da época. Então não tenho problema com isso. Então o treinador não tem problema com isso, gosta disso, né? Tem a paciência necessária. Dá o tempo necessário para os caras, né? Tem a paciência para eles crescer, né? E os atletas também. Fica um ambiente tranquilo que eles possam se desenvolver. Né? Lógico que a gente também não tem o ano inteiro, né? Para esperar que o cara se desenvolva, né? Claro, a gente vai, claro. conforme vai passando o tempo, a gente vai apertando eles, né? E dependendo do desempenho, uns vão jogando, outros acabam ficando para trás, e é normal, né? Então tu vê que tem que ter um ambiente também, né? Tem que Propício ter pra tem que ter isso. um ambiente para isso. Só achar que vai largar os caras ali no meio e vai dar certo, não tem como. Legal. Verdade, esse aproveitamento da base que o Grêmio fez bem em certo momento, o Inter está retomando agora e a gente vai falar também sobre isso no Internacional a seguir, mas agora, para a gente fechar esse assunto aí do próprio Gabriel Mack, professor Luneta, como você disse antes, quando o trabalho não está andando bem, como é o caso do Renato, até lançar o jovem não seja o melhor momento. A gente pode ver o que caiu o Nathan Fernandes jogando no Grêmio. O Gustavinho já foi, mas o Nathan Fernandes decaiu muito. Seria um risco também, Gabriel Mack, nesse momento? Olha, eu acho assim, ó, é que, como eu falei, tem que estar estruturado, né? Com certeza é um risco maior, porque, usando o exemplo do Grêmio, né? O Vini gosta que eu falo do Renato, né? Mas tu pega assim, ó, eu não tenho mais assistido os jogos do Grêmio, né? Para não me incomodar. Mas tu não vê um sistema defensivo definido. Tu não vê um sistema ofensivo definido. Entendeu? Do mesmo jeito que o Grêmio joga, o meu time veterano de campo joga igual. É igual, é o mesmo jogo. Sobra aquele buraco no meio, sobra espaço no meio, é difícil para apertar, é difícil para marcar baixo, entendeu? É o Grêmio. Então vai ser difícil para os guri. Realmente os caras têm que ser muito bom para entrar ali e jogar. Mostrar o seu valor. E fica um Dodge aloprado ali no meio, correndo igual o peão, girando de um lado pro outro, marcando na direita, Às na vezes esquerda. Eles, o Vila Sante. E Sobra sempre fazendo os dois. falta desnecessária, chegando atrasado. Esse buraco do meio é um problema crônico do Grêmio há muito tempo com o Renato Portaluppi. Não dessa passagem, é da outra ainda. O Grêmio tentava, tanto é que o Thiago Santos saiu demonizado do Grêmio. Mas por quê? Porque ele toda hora fazia falta boba, ele não tinha muita qualidade, mas ele é um bom marcador. O grande problema é que ele estava sempre tendo que jogar nas costas, sempre correndo atrás do adversário. Aí fica difícil. O próprio Kahneman aumentando a sua média de cartões amarelos, muito explica a desorganização defensiva do Grêmio. Eu vou te dar 2 exemplos. O Grêmio, os anos bons ali que ganhou a Libertadores, inclusive. O sistema era falho, só que conseguia fazer uma marcação alta e toda vez o Jeromel e o Kahneman ficavam de mano com os atacantes. Só que eles estavam num momento espetacular, os dois, entendeu? Ele se garantiu num aquele negócio, saía 5 metros atrás, chegava a 10 à frente. Agora não é mais isso. O sistema não estava legal, mas ele se garantiu e deu certo. E vamos usar o exemplo do Jorge Jesus ali no Flamengo. Tu sabia o que os caras iam fazer, eles sabiam o que tinha que fazer dentro de campo e atropelou todo mundo, né? Então ali tu via que tinha um sistema defensivo, ofensivo, tinha toda a organização, né? Quando tá com a bola, quando tá sem a bola, entendeu? Coisa que... Engrenagem perfeita. No Grêmio não tem, né? É verdade. Quem ajeitou essa engrenagem? Roger Machado. Muitos dizem de que esse Grêmio multicampeão com o Renato no começo é porque o Renato chegou e a coisa já estava totalmente certa. Era o volante no guidão, aí estava também o pneu no lugarzinho certo, calibrado, estava a máquina e o carro prontinho para andar. E o Renato conseguiu fazer andar. Uma coisa que sustentou o Renato e o sistema de jogo muito tempo ali foi a presença do Maicon, né? Porque o Maicon tinha a cara daquele jogo ali, né? Verdade. Que o Roger implantou com o Maicon. E depois o Renato veio e o Maicon assumia esse jogo, né? Ele conseguia... Até o ano que 2016 que o Renato conseguiu usar o Maicon, 2017 ele acaba se machucando. E o Arthur assume essa bronca. Assume com a mesma função, né? Mesma característica, tudo. Pra mim, como torcedor do Grêmio, o melhor Grêmio que eu vi na minha vida foi o Grêmio do primeiro semestre de 2018, que jogava Maicon e Arthur junto. O Grêmio com a bola, assim, o adversário ficava tonto.
Porque os dois dominavam o meio campo, toca pra lá, abre o jogo, volta, domina, lança. E tu vê que nesse mesmo ano, quando os jogos pode pegar e assistir jogos que o Maicon não jogou, era outro jogo. O Grêmio não tinha a mesma sustentação de padrão de jogo sem o Maicon. Então, tu vê que já não era o trabalho do Renato, era o Maicon. Que segurava as pontas. E tem muito isso também. Tem alguns jogadores que ajudam o treinador a se manter no cargo. Não adianta. Vini, será que é por causa da fumaça que o Grêmio não tá achando a bola? É o que mandou aqui o Arnoldo Nuremberg. Eu acho que não, porque o Grêmio não acha a bola faz, muito tempo. Muito tempo. Piorou com a fumaça. Piorou. Vai piorar com a fumaça, verdade. Grande programa e hoje com esse baita profissional e pessoa muito gente boa. Muito obrigado. Deve estar falando de mim, né? Não, tá falando do Luneta, pessoal. Obviamente. Alex Matheus, valeu, meu querido anãozinho. Tá por aqui o Nanico comentando. Grande Luneta, sou fã desse cara. Saudades de tomar uma Quilmes com essa lenda. Aí não, Luneta, não gosta dessa cerveja? Tomamos, né? Diga, gelada até a local, vai. Com certeza. Tem injeção na testa, vai. Meu Deus do céu. Tem aqui o Juan, eita, sobrenome complicado, Vastrinch. Luneta, o melhor do estado disparado, minha maior referência. Abraço a todos, especialmente ao professor Luneta. Tá só os meus amigos aí mandando mensagem. Bom sinal. Tem bastante amigo então, pelo jeito. Tem bastante gente comentando. Felipe Triquez, grande programa. Abraço a todos. Valeu, meu guapo. Boa sorte agora aqui na final do Interbaicos. Nova alternativa. Felipe, eu tá voando, tá muito bem. Até comentei, né? Mandar um abraço pro Felipe. Vem numa fase muito boa, não só agora, há anos, né? No Meninos da Vila, enfim, nos times que vem jogando, no Interbairros decisivo, né? E vamos ter uma grande festa, Luneta, aqui no domingo, né? O município de Marau vai estar encerrando o Colonial, que é o campeonato do interior da cidade, junto com o Interbairros, que é, né, os bairros da cidade. Perspectiva nossa aí de público é de 2.000 pessoas, então, como eu digo, vai ser, né? Vamos trabalhar para isso, para ser uma festa do esporte, né? Que tenho certeza aí que vamos fechar com chave de ouro essas duas importantes competições. Também o Colonial Feminino, que é uma novidade, né? Que deu muito certo, e a mulherada também vai estar aí disputando esse título importante no domingo. Que bacana. E tem aqui para finalizar, Rogério Firmino. Vocês da bancada ajudam a gente a deixar o Renato treinar a seleção. Ajuda nós. Só falta isso para a seleção brasileira ir para trás. Se for para ele sair do Grêmio, agora, fechamos agora. Não, eu concordo também. Ó. Parabéns pelo programa. Abraço a todos. Antônio Marcos Nogueira. Valeu. Para finalizar, vamos lá, gente. Já trocando a transição entre Grêmio para Inter, tem essa aqui que serve aquela pauta coringa para os dois times. William, bota na tela pra gente nosso terceiro assunto do programa. É hora de pensar nos jogadores que estão em fim de contrato, porque aquela velha máxima. Esses dias eu vi no Grêmio, tenho até aqui a lista, já vou citar para vocês, mas tantos nomes e os diretores falando, não, agora é hora de focar na reta final do Campeonato Brasileiro. Foi assim que o Grêmio perdeu o Soares e não achou ninguém até metade do ano, né, Luneta? Também é perigoso você não pensar nessa questão contratual, porque tem aqui a lista, tá? Eu vou até citar os nomes pra gente começar a conversar. Rafael Cabral, Felipe Scheibig, que é quarto goleiro, Fábio, Jeromel, Rodrigo Caio, Reinaldo, Duqueiroz, Soteldo e Diego Costa. Desses nomes aqui, Vini, começando por ti, quem você gostaria que ficasse e quem você gostaria de entregar o bonezinho e ó, tchau, paz e bem? O Soteldo teria que ficar com toda certeza. Dependendo do valor que vai ser pago, uns de 5 milhões de dólares. Ele já tá fixado, é um valor um pouquinho alto demais. É isso aí mesmo. O restante, um abraço. Pro Jeromel, faz uma festa bonita pra ele. O resto, um abraço. Até o Diego Costa. O Diego Costa fez os gols no começo do ano, mas agora não tá conseguindo voltar, então um abraço. Professor Luneta, desses nomes aqui que citei, quem merece permanecer? Não, eu acho que eu tô com o Vini, cara. Acho que o único que salvaria aí é o Soteldo. Cara, eu acho que, ouvindo a tua declaração aí que o pessoal comentou, eu acho que isso aí deve ser só de boca pra fora, entendeu? Eu não acredito que quem dirige o clube já não pensou isso. Agora, no mês de setembro, ainda não pensou, não estruturou pra temporada 25. Se não estão pensando, aí sim nós temos, como gremista, ficar bem preocupado mesmo. Mas é bem capaz de acontecer, né, Vini? Como a gente falava na edição anterior do podcast, o que a diretoria do Grêmio tá fazendo é uma piada. Ela teve uma sorte de ter tido o Soares. A sorte do Grêmio foi ter tido o Soares.
Porque o ano era para ser catastrófico. O Grêmio errou tudo em contratação. Só acertou no Soares. O cara que entregou muito, né? Tinha um fora da curva. Tanto é que esse ano, olha só, eu vinha falando, Eduardo Gabardo deu a informação 6 meses antes que o Soares não ia ficar. Por que não achou 1, 2, 3, 4 jogadores que fossem mais qualificados? Tempo não teve, por isso que eu digo, professor, é bem capaz mesmo da direção não ter nem sequer pensado no ano de 2025 ainda. É que, Bruno, também um cara que nem o Soares, tu já tá querendo demais, né? Não acha mais, né? Acabou, Não, né? é por isso que eu disse, é único. É por isso que eu disse, tá, tu não vai achar outro Soares, um jogador, então contrata 4, 5 caras de alto nível para suprir essa saída. Mas pelo menos contratem. Vocês não pensaram em nomes para substituir Soares. Não pensaram, de fato não pensaram. Começaram um ano com o jogador que saiu agora. André Henrique. Que tá machucado, inclusive. Everton Galdino. Não, o machucado dele é futebol, se chama esse o machucado do André Henrique, tá? Mas e no Internacional tem alguns nomes também, Alessandro Tibola. Vamos lá. Vitão, Gabriel Mercado, são nomes ali de trás. Também nós temos nomes como o caso... tivemos uma queda de luz, né? Aí, vai voltar. Beleza, temos gerador, mas continuamos por aqui. Começando tudo. Vamos prosseguir o nosso bate-papo. Nós temos também como, por exemplo, o Alário. E aí, Alessandro Tibola, desses 3, quem se salvaria? Olha, o Alário com certeza, né? Eu lembro, o Alário no primeiro toque no Grenal fez um gol, né? Mas assim, ó, ele vem muito abaixo, mas eu ficaria com o Vitão, que é um guri novo, né? Por mais que não deu certo com o Betis, né? Mas o Inter iria lucrar, veio de graça, né? Então eu vejo que o Vitão tem potencial. O Mercado é um jogador experiente, professor, né? Tudo teríamos que analisar. Eu acho que o professor foi correto em dizer, tem que ver o que a direção estão fazendo nos bastidores aqui. Fica, né, um pouco evasivo da gente fazer uma análise, se daqui a pouco pode ficar ou não. A gente não sabe quem que eles podem trazer, né? No sentido assim de quem poderia chegar para esses jogadores sair. Então, se daqui a pouco também não tem alguma sugestão de vir, né, o Mercado teria que ficar, porque é um jogador experiente. O Vitão, né, por ser um jogador jovem, tem uma carreira promissora pela frente, né? Agora o Alário, né, vive um momento ruim por ser atacante. A gente sabe que a torcida, né, vê muito os atacantes, é quem faz gol, né? Isso é normal, né, Luneta? Tu vai pegar lá os jogadores jovens, eles querem ser o atacante, o cara que faz gol, até sonhando em ganhar mais, tem tudo isso. Então, claro que a cobrança vai ser maior no setor ofensivo do que defensivo, né? Nós vamos ver o Ener Valencia. Justo tá no banco. Agora ele fez um gol que deu a vitória para o Equador. Vamos ver como é que ele retorna. Mas a fase dele era justa estar no banco. Alan Patrick não ficou no banco? Sim, fez um gol na quarta-feira aí que foi importante, mas aquilo. Então, tem um momento do atleta. Então, vai muito da transição de um ano para o outro, que é o término que vai se aproximando para o início do ano de 2025. Mas eu sou dessa opinião, como vocês gremistas e o Colorado, pelo amor de Deus, que o Inter esteja atento assim ao mercado, porque o ano que vem, né, tem competições aí que vão ser importantes. Você falou exatamente o nome, Mercado. Mercado que, junto com o Vitão, jogou muito bem contra o Fortaleza. Exato. Para mim, a melhor dupla de zaga hoje do Internacional. Concordo. Nada de ficar colocando o Fernando na zaga, ou você acha que também é válido? Não, concordo contigo. Acho que daí fica a experiência do Mercado com a juventude do Vitão. Combina, dá match, com certeza. E os dois que estão com o contrato sendo finalizado. Exatamente. Dá para permanecer os dois? Não, com certeza. Aquilo que eu disse, né? Se ficarem, seriam bons nomes. Agora, se não ficar, tem que ter uma reposição. Tem que dar uma resposta ao torcedor. O Vitão é a grande incógnita. Ele tem um bom potencial de revenda, né, Vini? É um cara muito qualificado, bom. Eu gosto muito desse zagueiro do Vitão. Tem uma excelente saída de bola, bom posicionamento também. É o principal dúvida. Talvez o Mercado, pela questão da idade, não tenha mais mercado, como o próprio sobrenome dele. Isso aí, bem colocado. Mas o Vitão é algo que é difícil de segurar, E até veio porque de o Inter graça, quase vendeu nessa metade do ano. O Inter talvez vá ter que vender ele para fluxo de caixa, né? Foi o que acabou acontecendo com o próprio Maurício, né? Exatamente. O rombo, né? O rombo a gente diz é o que tem que entrar para deixar as contas mais ou menos parecidas. Vini, tu falou correto, é o Inter. E outra, né? Eu faço a comparação Inter e Grêmio, Luneta. O Grêmio ultimamente vende e vende muito, né? O Inter quem? O Maurício agora, tudo bem, mas é um que outro. Jogadores jovens a gente não tem revelado, então isso o Inter também, né, vai precisar
que é dar um suporte melhor no caixa financeiro. Daqui a pouco essas reposições podem vir da base, né? Exato. E vai ter que ser, né, professor? Aí nós vamos entrar num problema grande, né? Porque tu vê todo o investimento que a dupla Grenal, por exemplo, faz, sempre tem bons times de base, equipes muito competitivas a nível de Brasil, Sim, né? sim. Jogando aí, inclusive, o brasileiro, né? Sub-20 e tal. E tu vê que não consegue subir os atletas. Ou porque tem muita gente, muito profissional na mesma posição e não dá margem para esses atletas entrar. Isso. Ou é a organização ou a gestão. Porque assim, ó, se tu parar para analisar tudo que é feito na base da dupla Grenal, tu não consegue formar um zagueiro, um lateral, um volante, tem que fechar. Não tem o que fazer, cara. Não Então, tem. aí para isso, Tem é que verdade. revelar pelo menos um jogador por ano, gente. No mínimo. No mínimo. Não, Já e- é muito pouco perto do que os outros Ó, revelam. seguindo nesse raciocínio, Bruno, por exemplo, nós lá em Sananduva, que a gente sempre fez a base e o pessoal da base jogava no adulto. Claro que o salão é outra realidade. Mas assim, dificilmente a gente formava aquele cara, aquele driblador, aquele craque, né? Porque assim, o cara já tem ou não tem, né? É difícil tu formar esse atleta, tu ter esse atleta na casa. Mas aqueles caras, bons marcadores, bons passadores, bons alas, bons entendedores do jogo, esses caras nós fazíamos toda hora em Sananduva. É verdade. Entendeu? Bons goleiros. Entende? Então, como é que a dupla Grenal não forma esses caras? Como é que não tem esses bons jogadores? Não os craques, mas os bons jogadores para suprir o elenco. Tinha que ter, não tem como, cara. Alguma coisa, algo tá falhando aí no processo. E nós temos bastante participação por aqui. Alexandre de Freitas, parabéns, galera, pelo programa. Tá mandando o Matheus Besson. Abandona o Grêmio, professor. Já abandonou. Pelo menos já assisti. O Alexandre que tá na final do Colonial. É isso aí. E vai dar entrevista hoje, 1h40 aqui na legal, Alvorada, né? junto com o pessoal de São Paulo da Cruz. Exato, né? O pessoal aí Estarão que vai aí. ter uma grande final do Colonial, aí o Carmo que ultimamente tem chegado firme, né? Com várias vezes chegando na decisão, enfim, das finais do campeonato. Então, abraço aí pro Alexandre. 22, 23 e 24, 3 anos seguidos. Ganhou em 22, perdeu em 23 e agora tenta voltar a ganhar. O Carmo no futsal sempre muito forte. Renan Meneguzzi, um grande abraço para ele, parabéns pelo programa. Temos aqui duas feras da comunicação. Paulo Silva, lá de Lagoa Vermelha, mandando um abraço a todos. Luneta, baita profissional também. E o Paulinho Paz, lá de Soledade, um abraço para ele. Muita gente aqui comentando em todos os nossos canais, tá difícil acompanhar em simultâneo. Vamos para a segunda pauta do Internacional, falando agora dos meias, um trio de meias realmente, na verdade não. O William, se tu puder mudar ali que eu não tô conseguindo ler aqui direto, puder abrir na tela aí, ou deixa que eu pego aqui também, não tem problema aí. Pô, o vento por aqui, inclusive a gente vai avançando na nossa própria pauta. Você, Tibola, que tá aí enxergando direto a televisão, vamos ver qual que é agora. Grande diferença de Roger Machado para Eduardo Cudê. É o uso da base, meu caro Roger? É o uso da base, com certeza, né? É aquilo, né? O momento foi propício para isso, né? Então, aquilo que o Luneta comentou muito bem. Às vezes, um grupo cheio de estrela não dá o espaço necessário para essas revelações que podem vir a dar certo. Então, o Inter aí tem um time bacana, mas aquilo, as próprias estrelas estavam, né, deixando a desejar. Então, na realidade, o Enner foi para o banco, o Alan Patrick, enfim, são momentos que tem que ser respeitado, né, professor? Tu que é professor, que é técnico, então tem que, uma hora que a estrela não estiver resolvendo, tem que dar espaço para outro. Quando resolver, beleza, show de bola, tá fazendo, né, o seu papel. Então, eu acho que o Inter, né, nesse momento deu a oportunidade. Eu cito o Bernabé, que foi um dos destaques do Inter na quarta-feira. Antes era o René, muito contestado. O Bernabé não tinha chance, tá tendo Esse é engraçado, porque foi o próprio Cudê que mandou vir. Exato, e não usava. Não, jogou uma vez só. Então é isso que fica, Quase né? saiu, inclusive, o Inter segurou nessa troca de treinador e tá ganhando mais espaço. Aí eu começo também a dizer, tem mão do Roger nisso. Exato, já fez uma grande partida na quarta-feira contra o Fortaleza. E o detalhe interessante, a base tem sido diferencial. O Roger sempre soube usar muito bem. Aquela vez no próprio Grêmio ele utilizou melhor a base do que vinha acontecendo. O próprio Pedro Rocha, se não estou enganado, foi lançado junto com a entrada do ilustríssimo Roger Machado. Pessoal, no sorteio é Facebook, tá?
Quem tá comentando por lá tá concorrendo aqui, ó, a camisa da Alvorada e uma almofada oficial do Cerca, o tricolor de casca. Já vamos falar do Cerca, a gente tá no adiantado aqui da hora, pra gente fechar com chave de ouro, aproveitando o Luneta que veio direto de casca para bater um papo aqui com a gente. E depois vai voltar para casa, vai voltar para Sananduva, dar um beijo nas crianças e na mulher, que com certeza está com muita saudade de todos. E aqui, falando em relação também ainda ao próprio Internacional, meu caro Alessandro Tibola, esse uso do Roger Machado, dos jogadores da base, é como o Luneta falou antes, né? Dava para fechar a base do Inter e não ia dar diferença nenhuma nos últimos anos, porque não revelou nada. Verdade. Muito mal. Tanto é que o maior sintoma de um clube de que a base tá péssima no objetivo é quando você vai lá e contrata um jogador de 20 anos, como é o caso do próprio Maurício que veio para cá. Você vai contratar um jogador de idade que talvez você tivesse na base. Exato. O Grêmio contratou o Monsalve. Ok, quando é um cara acima da média, como é o caso do Maurício Monsalve, beleza. Mas quando você contrata muito jogador de 20 anos é porque, opa, algo na base aí tá errado. E tu sabe que o Fernando Carvalho deu uma declaração na Rádio Gaúcha, achei bem interessante, professor. Antigamente, né, o Inter tinha o campo suplementar junto do estádio, encostado no Beira-Rio, e ali tinha aquela ligação profissional com a base. Estava mais próximo de acompanhar. Hoje a gente sabe, né, que o Inter está em Alvorada, então tem essa dificuldade. Até comentei isso, estou sendo repetitivo para quem está nos acompanhando e que não estava no último programa, mas veja como, né, de pessoas que estão lá dentro do Inter, vê essa observação, que hoje o que tem lá no Beira-Rio é um prédio de estacionamento, né? Então veja que são esses detalhes que fazem a diferença. E realmente o Inter está deixando muito a desejar na revelação de atletas. De cabeça, tu lembra qual foi a última grande revelação da base? Olha, eu vou ter que botar aqui funcionar e vai ficar... Eu tava pensando aqui... Não, verdade. Rodrigo Dourado. Johnny. Johnny. Eu pensei no Valdívia, só que o Valdívia acabou tendo a lesão. A última assim, de 2015. boa venda de revelação, assim, falando em boa venda, não em qualidade assim superior. O Johnny, que hoje tá no Real Betis. De boa venda mesmo, um jogador genuíno da base do Inter. Agora, tirando isso... O Dourado teve uma sequência no Inter. Talvez foi uma sequência que teve altos e baixos, mas teve uma sequência no Inter. Teve. Ficou vários anos. Foi pro futebol mexicano. E antes disso também teve, o Inter nutriu muita expectativa em cima do John Peglow. Não virou jogador. Não, hoje tá no esporte. A grande nos venda que o eliminou Inter... numa Libertadores lá no La Bombonera. A grande venda que o Inter poderia ter tido, mas não teve por causa de lesão, foi o Valdívia, né? Tava muito em alta, acabou se machucando. Muito em alta e se machucou na seleção brasileira. E realmente depois a carreira dele não foi Sabe o que é esperado. engraçado isso, porque as seleções têm causado muito problema e diálogo entre os clubes. Tanto é que na Inglaterra há esses dias, eu acho que, não me lembro o jornal, professor, e acabou colocando de que alguns clubes ingleses estavam fingindo lesão dos seus jogadores para não fornecer, para não liberá-los para a seleção. Porque veja o prejuízo do Flamengo, perdeu o Pedro agora. A gente falou do Valdívia também, o Inter perdeu milhões com o Valdívia por causa de seleção. E a gente sabe que amistosos, eliminatórias sul-americanas, são jogos com todo respeito que não valem absolutamente nada para os clubes. Para as seleções tem a importância da questão de reunir a galera, tentar melhorar a questão do trabalho, pensando nas competições oficiais, mas seleção mais ajuda que atrapalha em muitos momentos. Mas isso é papo para outra hora. Avançando aqui de Inter, mais um tema na nossa tela chegando por aí. É o trio de meias, que eu e o Alessandro falávamos antes de começar o programa. Exato. Ali do céu, cara. O Roger até impressionante, ele disse na última entrevista coletiva... e só um detalhe do Inter, tá, gente? Um adendo. O Inter, dos últimos 11 jogadores terminaram a partida contra o Fortaleza, 4 era da base. Há muito tempo isso não acontecia no Internacional. Que é o Matias, centroavante, gigantaço. O cara é muito alto. 1,92. E não é desengonçado, é veloz, cara. É engraçado ver, ele tem boas características. Tem também o próprio Gustavo Prado. E nós temos também o jogador agora, Gabriel Carvalho. E mais um jogador que agora tá me fugindo aqui o nome da base. São 4 jogadores que terminaram este jogo com o Internacional no time titular. É um sintoma de que as coisas mudaram no Colorado Clube do Povo. E então avançando para esse trio de meias, Tabata, Alan Patrick e aberto pela esquerda o próprio
Gabriel Carvalho. Inclusive, o Roger Machado disse que na base era onde ele tinha o melhor aproveitamento, jogando aberto na esquerda. Exato. Roger Machado estava no Juventude, gente, e ele observava jogos da base do Internacional, então ele sabia como jogava Gabriel Carvalho. Garanto, se pedir para Eduardo Cudê, ele não sabia onde jogava Gabriel Carvalho. É aquela velha questão, né? Se pedir pro Renato também como jogava Gabriel Mack nas últimas 10 partidas, não vai saber. E é o que um dirigente do Grêmio disse, o grande problema hoje no Grêmio é que o treinador do Grêmio, ele não tem credencial, o treinador da base do Grêmio não tem credencial para entrar no CT Hélio Dourado. Não entra, ele não tem. Se chegar lá, talvez o segurança não conhece o treinador da base. Para vocês terem uma real dimensão e exemplo de como está distante as coisas. Não é só do Inter, no Grêmio também tem esse problemaço. Esse trio de meias aí dá para jogar com o Roger Machado nas próximas? Pode, claro. E daí eu faço até uma pergunta agora também para os colorados, né, que acompanham mais a equipe do Inter. Volta o Wesley, que também está num momento legal. Também fez bons jogos. Então, esse trio foi feito, professor, por causa da questão do jogo, né? Por causa que, né, muitos na seleção, Wesley suspenso, então deu certo. Pontual. Pontual, bem colocado, Bruno. Pontual. Agora tem que ver. Será que o Wesley vai deixar o time? Eu acho que não. O Alan Patrick, né, tava fora, fez um bom jogo. O Gabriel, indiscutível. O Tabata veio muito bem. Então fica uma dor de cabeça aí, principalmente para o jogo da segunda-feira. O que o Roger vai fazer, né? Se vai manter o trio de meias ou não. O Inter que enfrenta o Cuiabá segunda-feira, 8 horas da noite. O Grêmio joga contra o Bragantino em Bragança Paulista às 4 horas da tarde no domingo. Os dois jogos com transmissão no rádio para Amaral e região da tua Rádio Alvorada em 107.7 FM você pode acompanhar. Professor, é aquilo que a gente falava. No futsal talvez nem tanto, mas no futebol tem muito isso. Talvez o treinador pensar mais jogo a jogo. E é bom que você teste, ou por exemplo, na ausência do Wesley, que era um dos principais jogadores do Inter, tentou algo diferente e deu certo. É bom para o treinador para que daqui a pouco chegue em um jogo ele pense assim, eu tenho mais do que uma só alternativa para pensar o jogo. Com certeza, eu acho que uma das coisas que me agrada muito no Roger é essa situação. Ele vai achar a saída com o elenco que ele tiver. Ele vai achar as opções dentro do elenco que ele tiver. É uma coisa que me agrada no trabalho dele. Gosto muito, torço muito por ele. Tô feliz por ele. Tô triste porque é no Inter. Mas tô feliz por ele. Eu gosto do trabalho. Eu acho que o Roger, talvez ele não tenha consiga lidar tão bem com a boleiragem como lida Renato Gaúcho. Tá? Então talvez seja uma das dificuldades da carreira dele. Mas talvez, com certeza, ele precisa de alguém por trás para dar um suporte. E no Grêmio, no tempo dele no Grêmio, ele não teve esse cara para daqui a pouco comprar uma briga por ele ou para sustentar o trabalho dele. E agora no Inter, com o D'Alessandro, ele vai ter. Verdade, eu ia colocar isso aí. Então, na verdade, o Inter ali juntou o D'Alessandro, que vai fazer isso aí, vai comprar essas brigas, e eu acho que ele nem vai precisar comprar porque ele é um cara que deve transitar muito bem e ele vai resolver os problemas fácil. Já ali. Começou, né, professor? Tem o Paixão, que também na questão preparação física ele vai coordenar como ninguém conhece, como poucos. Então o Inter juntou a fome com a vontade de comer. E eu acho que tem tudo para dar certo. É verdade. Infelizmente foi muito tarde, né, Vini? Quer dizer, no caso, felizmente para os colorados, felizmente para os gremistas, porque olhando para esse elenco, se Roger Machado chega antes, realmente dava para aquilo que o Inter projetava, brigar pelo título, de fato acontecer. Eu tenho certeza que sim. A gente, como gremista, no começo do ano, ficava apavorado. O Inter tá trazendo o Borré, o Inter tá trazendo o Alário, o Inter fez várias contratações. Já tinha o Valência, acabou. Não, nós vamos perder o Gauchão, eles vão ganhar o Sul-Americano, eles vão chegar em todas. Acabou não acontecendo. Graças a Deus. Talvez se o Roger chega antes, essa Sul-Americana Inter podia muito bem levar. Verdade. O Vini faz valer aquele meme, né? Tô muito triste com uma notícia dessas e um foguete aqui do lado de fora estourando, né? É bem isso, cara. Viu? Mas é que o Inter também não pode ficar se apegando só agora, né? Porque senão nós vamos tratar o Roger como todos os outros, que tem que ser só agora. Eu acho que o trabalho do Roger vai ser para 2025. Claro, tem que ter continuidade. Isso, ele já tá montando o time para 2025. Talvez, com certeza. Talvez é isso que o professor comentou. Talvez tendo o D'Alessandro por trás,
De repente, segue o Roger ano que vem, cai no gauchão de novo, sei lá, pro Juventude, pro Caxias. Vai ter que dar sequência. Vai ter que alguém bancar. vir e bancar, né? Essa é a palavra. Não, isso não só eu acho que agora entra nisso aí, porque aí a direção também, né, tem que bancar, porque tu tá vendo o cara, Claro. tu tá vendo o trabalho dele, tu acredita no cara. Aconteceu agora com o Fluminense, né, há poucos dias, né? Renovou o contrato lá do Diniz para até final de 25, acho. Deu 30 dias, mandou o cara embora. Então, pô, não tem como, cara. Não tem como os dirigentes, cara. Os caras não sabem nada. Planejamento é o que faltou pro Internacional neste ano, mais eficiente. Por isso que a gente vai ter que fazer um programa especial falando sobre SAF, porque é muito amadorismo no futebol. Talvez com a SAF, um pensamento mais empresarial, as coisas mudem. Mas é outro papo, tá, gente? Mandar um abraço para o Antônio Marcos Nogueira, o Cassiano Zancanaro, para o Marcos também tá acompanhando. Muita gente vai mandando mensagem, o telefone é que ele anda na minha perna, ó, professor, sozinho de tanta mensagem que tá chegando. Bom sinal, gente, bom sinal. Agora, um problema para o Internacional lidar é exatamente isso, a pressão financeira. O Barcelos deve estar maluco no escritório dele, deve abrir gaveta para ver se encontra um real. Notinha de 50. Notinha de 50, até se ele encontrar uma nota falsa de R$3, ele tá juntando, Ele vai porque botar tá no feia a bolo. situação, rapaz. Tá feio. E talvez isso pode atrapalhar o planejamento do Inter para 2025, Alessandro Tibola. Claro. Essa pressão financeira, porque assim a gente tá falando de um trio de meias do Inter, mas daqui a pouco esse trio tem que se desfazer na obrigação do Inter ter que vender alguém para Sim. fazer E caixa. sempre acontece isso, né? Seja Inter, o próprio Grêmio, sempre tem que trabalhar. Bom, esse ano eu tenho que vender 3, tem que vender 4, né? Sem contar o que adianto de dinheiro de televisionamento, né? O Inter já adiantou para os próximos 15 anos. Então são situações que o pessoal, né, tem que levar em conta. E tu acabou de dizer, o que faz um sucesso, seja num time, né, professor, que nem o Cerca, nos nossos trabalhos, enfim, né? Eu aqui vou generalizar a quem nos acompanha em qualquer segmento. Planejamento. Eu vou dar só uma, aqui não é puxar a sardinha para o nosso lado, mas eu pego o nosso trabalho da prefeitura, Bruno. A gente tinha já o planejamento de 4 anos, professor. Por 4 anos a prefeitura de Marau sabia o que iria fazer no esporte. Por exemplo, né, no segundo mandato do prefeito Iura, em 2021, na primeira semana que foi reeleito, a gente entregou o planejamento até 31 de dezembro de 2024. Né? Então, é planejamento, é saber o que tu vai fazer. E os clubes de futebol não pode ser diferente, tem que ter isso aí. Aí o Inter vem me dizer que isso aqui é planejamento, tá? Foi revelado pelo Globo Esporte no começo do ano quais eram as metas do Internacional. Lá tinha bem assim, ó. Semifinal de Copa do Brasil. Meta esportiva, tá, gente? Não é só esperamos, expectativa que o Inter chegue. Não, era assim, ó. O Inter conta com o dinheiro da semifinal, dinheiro de premiação. Cara, é a mesma coisa com que o Luneta começasse o ano assim. Não, eu conto pra fechar as contas com que o Cerca ganhe o Gauchão Série A. Tendo Atlântico, se tivesse a CBF e tudo mais. Cara, é fora da realidade. Você tem que trabalhar com metas menos ambiciosas, como chegar em umas oitavas de final. Que o Inter entra na oitavas de final por estar em Libertadores, digamos assim, se tivesse. Não foi o caso do Inter, tá, gente? Mas tem que contar com o mínimo. E o que vier vai ser o lucro. Aí agora acontece que com o Internacional tá tendo que contar as migalhas, tá tendo que pensar em já, quem sabe, vender Gabriel Carvalho para poder fechar as contas. Por quê? Porque tinha lá uma soberba muito grande de que iria chegar em tudo e não chegou. E aquele dinheiro que o Inter contou e falou, não, vou trazer o Borré porque eu acho que eu vou chegar. Acho que vou chegar na semifinal. Olha o planejamento de um clube. Essa é a seriedade de um dirigente de futebol. É por isso que tinha que haver o seguinte, como apresentou algo assim, o conselho tem que ter um instrumento para derrubar, dar impeachment no presidente. Porque não pode o Inter daqui a 4 anos, ou no próximo biênio, ter que a próxima gestão assumir esse rombo financeiro. Aí já começa trabalhando tudo errado. Tem que ter uma gestão mais profissional nos clubes de futebol. Na direção oposta vão Palmeiras e Flamengo, né? Tá aí. Professor, eu sempre, né, esse é um pensamento meu particular. O Flamengo é o time de massa, né? Sempre, né, se nós pegar agora, há 10, 15 anos atrás, ficava no meio da tabela e lutava para não cair. Mas eu sempre tinha uma visão assim, quando o Flamengo tiver uma direção que vá conseguir botar esse clube em ordem, vai ser difícil pegar. Não tô sendo oportunista não, pessoal, tô sendo bem sincero do que eu pensava. E isso aconteceu. O Flamengo, além de botar as contas em dia, né? Hoje que foi com o Bandeira, ele botou as contas em dia, o time era muito ruim, quase caía.
Aí depois chegou o Landim, antes teve um outro também, mas decolou. E outra coisa que a gente tem aqui no futebol brasileiro, né? Que eu sempre digo, claro, né? São questões que tem que ser analisadas, as cotas de televisão, onde elas são muito... porque tem maior torcida, tem maior audiência, né? A proporção de um time para o outro, que nem o Flamengo, eles são muito mais beneficiados financeiramente. Já na Inglaterra, não. Nós temos a principal liga do futebol mundial hoje, que lá é assim, ó. Se tu for quarto colocado, Luneta, não interessa se tu é um time de massa ou não de massa. Tu vai ganhar um exemplo, 200 milhões. Eu tô aqui só dando um número fictício. Então, não tem essa, como se diz, esse preconceito, essa situação que, porque é o time de, né? Pega ali o pay-per-view, a Premiere, porque o Flamengo e tal. Só que aqui tem, e a diferença tá exorbitante e nós vamos sofrer muito, viu? Nós, gaúchos aqui, pra gente conquistar um título com essa diferença, o Palmeiras e tal, vai demorar, acho que vai demorar muito aí, porque tá ficando muito desparelho. A base talvez seja a saída para isso, Luneta, para tentar equilibrar um pouco. Pode porque ser. É mais barato. Sim, isso. Tu vai ter que ter um planejamento melhor, uma organização melhor, investir mais nessa gurizada jovem. E errar menos também. Não, é que se tu tá organizado, tu tem um planejamento melhor, a tua chance de errar é menor, né? Tu vai errar menos, né? Naturalmente tu vai errar menos. E quanto a isso, em 2010... eu fiz um curso, estava fazendo um curso e era no Inter, era no Gigantinho na época. Em 2010, aí teve alguns diretores do Inter que vieram palestrar e tal na ocasião. E em 2010 eles comentaram: a hora que Flamengo e Corinthians se organizar, nós só vamos bater palma pros caras. Olha que legal. Em 2010. Bem isso aí. Só que, só Flamengo, né? Corinthians não. Não, exato. Até agora, né? Pro Palmeiras. O Palmeiras é um time... Palmeiras se organizou e decolou. Né, ele tem uma grande torcida no Brasil, mas ele não é denominado como Corinthians e Flamengo. Mas o Palmeiras é um time, né, professor? A Leila, faz uma grande gestão, uma mulher à frente, né, da situação, além dela ser milionária que ela é, mas enfim, o trabalho dela. Então, realmente, tu veja que legal. Um pensamento que não, né? Quem analisa, né, ia ver que isso era óbvio. Que quando o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, enfim, esses times alinhassem, e como alinharam, hoje o Flamengo, né, são só contratações, né, de impacto, e os resultados estão vindo. Então, por isso que tá difícil para nós gaúchos. Vamos lá, porque... E vai sobrar, Bruno, para nós, no caso, dupla Grenal, isso aí. Estadual. Não, até dá para brigar lá em cima, mas mais organização, mais estrutura, mais categoria de base, entendeu? Nós vamos ter que ter uma gestão melhor que eles. Porque senão, se nós ficar esperando pela finança, nós vamos ficar atrás sempre. Sim, senão a dupla Grenal vai virar um Vila Real, vai virar um Real Betis da vida, e o Flamengo e o Corinthians, ou o Flamengo e o Palmeiras vão virar Real Madrid e Barcelona, que é o que acontece na Espanha. A chamada espanholização é um grande problema. Como tu disse das SAFs, né, que tu foi muito feliz de colocar, agora a gente vai vivenciar, professor Vini, né, outros momentos que vai começar a entrar muito dinheiro. A gente pega o Bahia. Um exemplo é o Bahia, que diz que o Grupo City... O Botafogo. Então vai ser uma situação que vai entrar muito dinheiro. Essas equipes que até então eram, né, meio de tabela e tal, né, vão fazer melhores desempenhos. Estamos já aqui no avançado da hora. Vamos fechar falando do Cerca, enquanto a Júlia vai fazendo o sorteio aqui. Quando você tiver os nomes, Júlia, por favor, me sinalize. Luneta, finalizada a preparação, amanhã jogo clássico, a gente até brincava, vocês estavam se dando bem nos últimos clássicos, perderam um no Gauchão, mas é mais um clássico pela frente. Vocês terão amanhã a PF de Gentil, que vem de vitória, venceu apenas 3 vezes. O Cerca tá brigando na parte de cima da tabela, mas é também aquele negócio, né? O clássico que nivela tudo e é sempre muito complicado. Um velho adversário para vocês amanhã. Um jogo bom, né? Clássico é sempre importante, acaba mobilizando a comunidade, mobiliza o torcedor, né? Eu acredito que amanhã deva dar casa cheia, até pelo horário do jogo também, né? Vai ser às 17 horas. É um horário bom, né? Porque tem um evento lá em Casca, né? A Boia Campeira, né? Que é um evento tradicional lá da comunidade. Então, o pessoal não quis concorrer, né? Mudou o horário para facilitar também. E eu acho que é importante isso também, né? Válido. E, a PF não só vindo de um último bom resultado, agora terça-feira, né? Ganhou da Iesco, mas também tem feito bons jogos, né? Jogos duros aí de placar apertado, né? Apesar das derrotas. E nós, como estamos brigando em cima, nós não temos outra saída, cara. Nós temos que ganhar o jogo. Se a gente quiser se manter lá,
foi difícil para chegar aí onde a gente está. Sempre comento com os atletas, né? É mais difícil para se manter aí. É mais difícil ainda, né? Porque sempre quem está embaixo está querendo crescer, está querendo te derrubar e é natural. Então, acho que tem tudo para dar um grande jogo amanhã. E vamos como a gente tem feito sempre, cara. Jogo a jogo, concentrado, firme, né? Para fazer um bom jogo e buscar o placar. Deixar o convite então pro pessoal. Ingressos, Vini, ainda, por favor, ressalte também onde encontrar, valores. Nós estamos com a promoção de ingressos. Nós, eu digo Cerca. O Cerca joga então amanhã e joga quarta de novo em casa contra o Novo Barreiro. Então, se tu adquirir os 2 ingressos, tu assiste as 2 partidas por R$20. Deu a louca no presidente. É isso daí. É isso aí. Deu Ingressos a louca no na Vida Farmácias, farmácias associadas, Cartola Store e Farmácia Ideal. Isso tudo lá em Casca. Show Aí, de bola. quero ver só um jogo individualmente. Aí é R$15. Mas tem essa promoção, assistir os 2 jogos por R$20. Vini, vai localizando os números do Luneta pra gente finalizar por aqui. Enquanto isso, a Júlia vai trazer a participação e o sorteio. É isso? Tá definido, Júlia, quem ganhou? Isso, definimos já quem são os ganhadores da camiseta da tua Rádio Alvorada, especial 65 anos. Tá aqui do meu lado E também do da Luneta, ó. almofada, né, oficial do Cerca. Então, vamos lá. A gente vai primeiro... Qual? Me diz qual que eu falo primeiro. Pode ser aqui da camisa da tua Rádio Alvorada, que tá do meu lado. Então tá, a camisa quem ganhou é o Felipe Triquês. Ele Opa! comentou aqui também, falou que ele é um grande programa e mandou um abraço para todo mundo daqui. Verdade, Muito obrigada, valeu. Felipe. Pode vir aqui na tua Rádio Alvorada retirar a camiseta dos 65 anos. Essa aqui é Baby Look, viu, Felipe, pra ti? A gente separou uma Baby Look. Vai dar certinho. Vai ficar com o biguinho de fora. Vai E lá. Agora a almofada, quem ganhou é o Alex S. Mateus. Ah, o Que Alex. também mandou uma mensagem, né? Grande Luneta, eu sou fã desse cara. Saudade de tomar uns quilmes. Não sei o que é, É, uma Quilmes, uma cerveja. Começa a lenda. Ah, é verdade, ele havia comentado. Vai poder ir nos jogos da APF com a almofada do Cerca. Como é que é isso? Gente, ele é diretor da APF. Vai jogar amanhã contra o Cerca. Mas vai, cara. Mas já cara. jogou, já também participou da diretoria do Cerca, né? A gente menciona isso, claro, ele está contribuindo para o futsal aqui da região. Grande Alex Unanico, vai poder utilizar amanhã? Será que vai? Acho que não, hein? Vai, Brincadeiras por à que não? parte, né? Brincadeiras à parte. Grande abraço, 2 grandes nomes aqui da nossa região que estão sempre acompanhando o nosso programa. Vai lá, Vini, traz os números pra gente entender o quão é especial esse trabalho do Luneta no Cerca e pra finalizar nosso programa Vamos de antes hoje. dos números desse ano, pode ser? Pode ser, vai lá. Então, esse ano foram 25 jogos. Mas antes eu quero saber, Luneta, você sabia desses números aí? No final você comenta, tá? Porque isso é trabalho desse nosso rato de laboratório, o Vini, que tava lá ó, atrás de um computadorzinho só pesquisando. Ele passou tua ficha corrida a limpo nos últimos dias, cara. Então, Vai lá. esse ano então são 25 jogos, 18 vitórias, 2 empates e apenas 5 derrotas. Aproveitamento de 78,66%. Isso desse ano. Os números gerais, o Luneta então tem 144 jogos pelo Cerca, 82 vitórias, 42 derrotas e 20 empates. Isso dá 61,8%. Esses são os números do professor. Belos números, né? Meu Deus do céu, muito bons. É o treinador mais vitorioso da história recente É, do o mais Cerca, desde a vitorioso reativação. e o que tem mais tempo no cargo em sequência. A gente teve na década de 90 e 80 o professor Jaime, mas fazia 1 ano, 2, voltava para ser auxiliar, chegava outro, aí depois ele assumia de novo. Então, com mais tempo de casa em sequência é o professor Luneta. Professor Luneta. Números e também um respaldo da diretoria que muito engrandecem também esse teu trabalho no próprio Cerca, né, professor? Eu acho que a gente teve a E felicidade. tu sabia desses números? Não sabia. De vez em quando o Vini me fala, outro dia na viagem ele me falou, teu aproveitamento desde o início é tanto por ser 60 e poucos %, né? Eu disse, tá louco, Vini, não pode, cara. Tu Ele errou na disse- conta, rapaz, tu é jornalista, como é que tu sabe fazer conta? E ele disse, não, é isso aí mesmo, te provo. Eu digo, não, então tá, então pode guardar aí. Cara, Bota no DVD, professor. eu acho que foi muito bacana, assim, desde a minha vinda para Casca. Quando eu vinha, a gente estava na Série C, né? Era a terceira divisão. E eu vinha de uma realidade diferente, né? Porque lá em Sananduva a gente já estava habituado com a Série A, né? Então era um perfil de atleta, era um perfil de trabalho, né? E quando eu vim para cá eu tive que me adaptar também um pouquinho, né? Na época a gente treinava 2 dias por semana só. E depois, quando surgiu agora, 3 anos atrás, essa possibilidade da A,
o pessoal comentou comigo, e daí, Luneta, o que tu acha? Disse, cara, eu sempre, cara, minha formação é na A, então eu prefiro a A porque é mais visibilidade para todo mundo, para o clube, para mim, para a comissão técnica, para os atletas, né? Então, eu disse, vai que é coisa boa, né? E o clube abraçou, né? Comprou a ideia também. Então, na verdade, acho que é um misto, é um pouco de tudo, né? O clube comprou a ideia, o Luneta, como eu falei antes, né, no início do programa também, né? A questão de gosto de trabalhar com os jovens, não tem um problema, né? De trabalhar com os jovens. O pessoal está buscando gente qualificada, o clube, o Cerca, no caso, está cada vez mais organizado, né? Dentro e fora de quadra, também é uma organização que vem vindo, né? Aos pouquinhos, não foi do dia para a noite que o clube se organizou, né? Tá cada ano um pouquinho melhor, né? A questão da montagem do elenco também, cada ano um pouquinho melhor. E contratam bem lá. Isso, Meu do Deus. ano passado a gente conseguiu manter alguns atletas, que era sempre, todo ano tinha que mudar tudo, né? Esse ano a gente conseguiu manter alguns, apesar de não tantos, né? E eu acho que é um desafio agora, não só para o Cerca, né? Mas também tentar manter uma boa parte do elenco para a temporada que vem, independente se seja Luneta ou quem quer que seja, né? Para já iniciar com uma base boa, né? Que é a diferença. Por exemplo, tu pega Carlos Barbosa, o Atlântico, que é o atual campeão da Liga Nacional. O Atlântico manteve praticamente o elenco inteiro, perdeu 2, 3 peças, entende? Perdeu agora o Chape, né? Mas já foi buscar rapidamente ali o Salah, que estava ali na Iesco. Então, tu vê que esses times, esses clubes que dão certo, eles têm um planejamento, uma continuidade, né? Conseguem manter elenco de um ano para o outro. Nem sempre o treinador, mas também conseguem manter o treinador de um ano para o outro. E essas coisas, às vezes, parecem pequenas, né? Mas com certeza vão fazendo a diferença lá na frente. E não só isso, Alessandro Tibola, perfil de contratação. Você citou agora o próprio Atlântico e o Luneta, o Cerca tem um perfil. O Atlântico perdeu o próprio Chape, antes tinha perdido o Rick e trouxe quem? O Salah, que em características se aproxima mais com o próprio Chape, inclusive até física, eles são bem parecidos no movimentar dentro da quadra. Então é você ter bem pré-definido qual é o perfil que você quer do jogador. Eu tenho uma curiosidade, me permitir pedir aqui pro Luneta. Lá em Casca, você auxilia nas contratações de atletas, tu que tem essa característica com os jovens, ou digamos o supervisor, a direção do Cerca, ela é exclusiva em escolher os atletas? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Não. Por dar tão certo, entende? A gente comentou no programa passado isso aí. Não, no começo eu auxiliava mais, tá? No primeiro ano da A eu auxiliei mais. Certo. Eu estava mais presente nisso, porque aí o William, que é o nosso diretor, que acaba ficando mais direto com isso, ele também estava começando nesse contato com o pessoal de fora e tal. Na ocasião eu consegui apresentar alguns amigos de São Paulo para ele, né? Que hoje ele já fala direto com os caras, né? Legal, e resolve, né? E hoje ele já tem também, o William, um contato muito grande com os empresários. Isso é importante. Normalmente o que acontece? Tem essa prospecção dele, né? E ele me passa algumas opções. Aí dentro das opções eu dou uma olhada, eu não costumo contratar por melhores momentos, né? Claro. Eu vou ver os jogos, né, dos atletas, e aí a gente, junto ali num consenso, com mais o Sander, o pessoal da direção, a gente acaba batendo o martelo, né? Grande Sander, né? Tava aqui no Jergues, aqui na quarta-feira, um jogador aí, né, teve história em casa, um abraço pro Sander. Tava acompanhando a gente aqui também, um abração pro próprio Sander, faz um belíssimo trabalho no Cerca. Verdade. Professor, pode falar mais. Porque assim, hoje em dia está o William, né, fazendo muito mais isso. Que foi coordenador, né? Isso, que foi diretor de esporte lá em Casca. Um abraço pro William. Isso. E aí agora o que acontece? Como o Cerca tem esse perfil de gente jovem, agora começou a virar ao contrário, entendeu? O pessoal, os empresários estão procurando o Cerca, o William, no caso. Pelo belo trabalho, exato. Pelo perfil do clube, entendeu? Exato. O perfil do clube acaba atraindo esses atletas. Então agora tu vai ter um número muito grande de gente querendo vir, e aí tu pode escolher quem tu quer, né? Então, a tendência é que agora, com o passar do tempo, se erre menos e se qualifique cada vez mais o elenco, né? Que bom. Inclusive, professor, o teu trabalho é de destaque. Muita gente cita isso, a gente também agradece muito tua vinda por aqui e olha pro teu trabalho como um dos melhores, se não o melhor desse gauchão, como a gente já ousou a dizer. Visto isso, tá tendo muito convite de sedutores, o pessoal tá vindo com força para tentar tirar o Luneta daqui. Agora o Vini tá se segurando ali. E o Luneta no Grêmio, aí ficava bom, né? A gente já se livrar de uma bomba lá do Renato e botar o professor. Com certeza. Assumiria o Grêmio, professor? Com certeza.
Imagina, só com Pode ser 10% do eu ia salário dizer, do não precisa Renato, ser todo, tava né? bom Tá pra ti. louco, além de treinar o time, eu ia dar carrinho nos caras e ia cortar a grama. Mas, professor, dentro do futsal, tem muito assédio pro teu trabalho? Não, cara, é que normalmente o que acontece assim, vai finalizar, quando vai chegando na reta final do ano, tipo, os clubes respeitam, né? Tipo assim, ou manda uma mensagem daí, como é que tá, acertou e tal. E como normalmente chega no final do ano eu já renovei com o Cerca, então, O entendeu? assunto morre. É isso, morre, não se abre conversa, É né? isso aí. Já tive alguns contatos assim, tipo, esse início do ano, eu tava na dúvida se viria pra Casca porque por conta da Robi tá grávida, né, de ter o nascimento do segundo filho aí, e nós tá um pouquinho, né, pô, tem esse deslocamento e tal. E aí eu tava querendo ficar por casa, né? Mas aí algumas equipes me ligaram, pediram como é que estava a situação e tal. Eu disse, ó, ainda não acertei nada, mas não vou conversar com ninguém sem ouvir o Cerca primeiro, entendeu? Preferência. Coerência. E quando a primeira oportunidade que a gente sentou para conversar e já acabamos definindo, né? Então não fica, Sem rodeios. não fica, normalmente é numa conversa rápida só que se resolve. Perfeito. Pessoal, precisaríamos, eu acho, de mais 2 horas, mas a gente já passou uns 25 minutos, nosso habitual horário, tá? O Mauro já tá preparando um belo de um puxão de orelha para minha pessoa, Não, mas é porque realmente o programa hoje tava especial. Caiu luz, Tivemos a queda de raios, luz, né, por isso. Tivemos de tudo aqui. Sim, a queda de luz, pessoal, foi 25 minutos a queda de luz, tá? Vocês não perceberam, mas aconteceu isso aí, tá? E a gente promete voltar na próxima sexta-feira. O papo tava muito bom. Luneta, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Sempre bem-vindo na tua Rádio Alvorada, assim como também o Cerca, que a gente tem um orgulho enorme de estar contando essa história, de estar acompanhando o dia a dia e vendo o crescimento dessa equipe. E a gente sempre diz, né, Tibola, que, e pelo menos aqui na tua Rádio Alvorada, a gente torce sem igual para a MF, Cerca e APF. E o nosso único objetivo é ver o crescimento dessas equipes e divulgar as notícias boas, acompanhar eles e dar força da nossa divulgação de mais de 65 anos de história que tem nossa emissora, fazendo o nosso papel, porque o sucesso de vocês é o nosso e a gente quer muito que isso aconteça. Bom jogo amanhã, porque é o que a gente pode falar, não vamos desejar vitória porque é clássico, né? Tem Gentil, tem Casca no meio disso e não dá pra esperar que os dois vençam, só um sair vencedor, mas vence o nosso futsal de maneira geral. Obrigado a todos, um bom final de semana. E até uma próxima edição, gente. Muito obrigado a todos que trabalham também no nosso bastidor, a Júlia, Mauro e o próprio William, para coisa acontecer e principalmente os nossos apoiadores. Prometemos retomar na quinta-feira que vem, tá? Horário diferente, avisando os nossos parceiros aqui. O Tibola ficou faceiro. Sexta-feira vai estar de folga, né, bicho Eu velho? fiquei surpreso, mas show de bola. Quinta-feira, Ele fez então. assim, ó. Opa! Eita, que agora, o dia Tamo 20 de aí. setembro, tu vai poder desfilar no desfile Com Farroupilha, viu, certeza eu vou ter Tibola? que contribuir aí nesse evento, então show de bola. Vai poder encilhar teu pingo alazão, hein? Valeu, Valeu. Mas não deixa o cavalo na chuva, tá? Tem grande chance de chover, tá chovendo bastante aqui. Um bom final de semana a todos. Quinta-feira, meio-dia aqui, YouTube, Facebook e Instagram da tua Rádio Alvorada. Te esperamos para mais um Na Torcida Debate Podcast. Valeu, gente!